Oi pessoal, estamos chegando com mais uma ação parlamentar e você sabe, né? Aqui a gente mostra o trabalho realizado pelos vereadores e busca esclarecer como se dá o funcionamento da Câmara Municipal. Inclusive nessa edição, vamos exibir uma reportagem sobre a mesa diretora, que dentre outras funções é responsável por organizar a pauta durante as sessões plenárias. E olha, para agilizar e garantir atendimento de pacientes que receberam alta das unidades de saúde, tramita aqui na casa um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a estabelecer agendamento de consultas de retorno. E a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos desempenha um papel importante aqui na Câmara Municipal. E a gente mostra o trabalho desse grupo hoje. E o viaduto Nadim Raal é um ponto de passagem de muitos joseenses, não é mesmo? Agora você sabe quem foi esse homem que contribuiu com a cidade? Daqui a pouquinho a gente mostra. Então fica por aí, o Ação Parlamentar já está no ar. Organizar a pauta nas sessões plenárias é uma das funções da mesa diretora da Câmara Municipal. Ela é composta por 5 vereadores, o presidente, o vice, o segundo vice-presidente e os primeiro e segundo secretários. Na reportagem a seguir, você vai entender melhor como é o trabalho desse grupo. Declara aberta a 63ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Conduzir as atividades em plenário é uma das funções da mesa diretora, órgão responsável por comandar todos os trabalhos parlamentares. Formada por 5 vereadores, a mesa diretora se divide em presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Nesta gestão, os membros da mesa são Roberto do Eleven, Milton Vieira Filho, Marcelo Garcia, Zé Luiz e Tomás Henrique. A mesa diretora, primeiro, ela faz a pauta do que vai ser discutido nas sessões de terças e quintas-feiras. Então, toda essa pauta que é inserida pelos vereadores, ela é solicitada à mesa diretora, que faz a pauta, divulga para a imprensa, inclusive, para dar transparência, com uma antecedência de 24 horas, e esses projetos vêm à discussão. Eu vejo que ela tem um papel especial para auxiliar os parlamentares, os vereadores, naquilo que for preciso, sendo nos projetos que estão sendo pautados, sendo em esclarecimento de dúvidas. Constantemente nós fazemos reuniões para vermos as pautas, para ajudar os colegas. Para reafirmar a transparência das contas públicas, uma das responsabilidades da mesa diretora é cuidar do orçamento do Legislativo. De acordo com o regimento interno, passa por ela a função de devolver à Prefeitura o saldo financeiro economizado pela Câmara durante o ano. O montante depois é encaminhado ao Tribunal de Contas. O objetivo é cumprir com a responsabilidade fiscal. O Estado ele precisa de receitas para poder atingir as finalidades que a lei exige dele, né? Especialmente quando a gente olha para a questão do bem-estar coletivo. Então, quando uma Câmara analisa as contas do Executivo, propõe alterações no orçamento que o Executivo manda para a Câmara, quando ela trabalha com a questão da devolução de muitas vezes sobras do seu próprio orçamento para os cofres públicos, ela trata o dinheiro de uma maneira bastante democrática, com eficiência, que é o que a própria Constituição Federal exige. A gente precisa aperfeiçoar cada vez mais a questão da transparência. Afinal, o cidadão está cada vez mais interessado, e eu sempre defendo e bato na tecla, que a coisa pública tem que ser o máximo transparente possível. Afinal, o dinheiro da caixinha é o cidadão, o pagador de imposto, que põe lá. Então, a forma que é aplicada tem que ser o máximo transparente possível. E toda a gestão da Câmara passa pela mesa diretora. A forma como o Legislativo vai atuar é de responsabilidade dela. É a mesa diretora que também autoriza a criação de cargos e de concursos públicos para contratar servidores efetivos. A mesa diretora tem um importante papel, que é fazer leis que você tanto extinguir cargos quanto criar cargos para o auxílio na parte interna, na parte administrativa da Câmara Municipal. Que ela ajuda a administrar, dirigir, auxiliar
e realmente dar o segmento na parte interna da nossa Câmara Municipal. Prevista na lei orgânica do município, preservar a independência dos poderes é outro compromisso da mesa diretora. Para isso acontecer na prática, existe a fiscalização e aprovação de projetos de leis encaminhados pela Prefeitura, como o orçamento e o zoneamento da cidade. Mas trabalhar em parceria para o bem comum também é fundamental, pois caso o prefeito e o vice-prefeito estejam ausentes, quem assume a administração da cidade é o presidente da Câmara. Quando a gente olha para a lei orgânica, para a Constituição Estadual e mesmo para a Constituição Federal, o que prevalece é o princípio da separação e da independência dos poderes. Cada um, eles são independentes e trabalham com harmonia um em relação ao outro. Mas quando a gente olha para a mesa diretora, a gente vai olhar também para a necessidade, por exemplo, das atribuições e competências do presidente de colocar os projetos de lei em discussão, projetos que sejam importantes, né, para a sociedade, para o município como um todo. Incluir a população no debate sobre a cidade é papel essencial da mesa diretora. Isso é possível por meio da formação de comissões, cuja eleição é coordenada pela mesa. As comissões são responsáveis por convocarem as audiências públicas e, assim, garantir mais cidadania e participação popular. A mesa diretora, quando a gente olha para essa questão também da participação popular, ela é importante, por quê? Porque ela vai, eventualmente, dentro das comissões, designar pessoas e essas pessoas vão acabar chamando a população para audiências públicas para que elas possam efetivamente trabalhar para um bem comum, que é o caso, né, quando a gente olha para a questão da aprovação das leis aqui na Câmara. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. E olha, projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que tramita aqui na Câmara Municipal, tem como objetivo agilizar e garantir atendimento de saúde aos pacientes que receberam alta após passarem por tratamento. O texto autoriza o poder público a estabelecer um agendamento de consultas de retorno, tudo isso para evitar atrasos e prejuízos durante a recuperação de pacientes. Após uma internação prolongada, os cuidados com a saúde continuam mesmo com a alta hospitalar. Para a recuperação efetiva, seguir as instruções médicas sobre o uso de medicamentos, repouso e higiene são fundamentais. Em muitos casos, o retorno ao consultório precisa ser realizado para acompanhar a evolução e a melhora do paciente. O paciente precisa ser verificado se está seguindo corretamente as instruções, se está usando, por exemplo, antibiótico, se houve algum tipo de complicação, se houve a ocorrência de novos problemas devido ao motivo que levou à internação. No caso, por exemplo, de cirurgias, avaliar se a ferida operatória está seca, se não está com sangramento, com infecção. E para melhorar o atendimento a quem se recupera de uma internação, o vereador Marcão da Academia propôs a criação de um projeto de lei em tramitação na Câmara para priorizar o agendamento de consultas e exames para as pessoas recém-liberadas das unidades de saúde. O objetivo é melhorar o acompanhamento clínico e evitar sequelas por falta de apoio médico. Ele sai dessa internação e entra numa fila de tratamento, e ele precisa da prioridade, ele já estava internado, ele já estava num processo crítico, então ele tem que sair daquela internação e já ter a prioridade no tratamento, em exames, em consultas, para que possa melhor ter a sua condição de saúde e de qualidade de vida da cidade. De acordo com o projeto, os encaminhamentos irão poder ser solicitados pelo médico responsável pela alta hospitalar e o agendamento das consultas feito logo após o momento da liberação. O sistema seria implantado pela Secretaria de Saúde. Vamos para o sistema, conversar junto à Secretaria, criar um sistema, né, que a partir das internações, terminando a internação, a pessoa entrou na verdade com a internação, ela já cai no sistema, que esse sistema já vai jogar, após a alta dela da internação, já cai o sistema para fazer todos os agendamentos da necessidade daquela pessoa no tratamento dela. Além de desburocratizar o acesso à saúde pública, a justificativa do projeto reforça a importância da implantação do serviço para agilizar as consultas, forma de trabalhar a prevenção e impedir que os pacientes desenvolvam complicações durante a recuperação. Quando a gente identifica que a pessoa, depois que ela está internada, ela sai, ela tem a necessidade de rápido tratamento, isso é prioridade.
entendeu? Ela não pode deixar que ela saia de um tratamento. O tratamento depende muitas vezes em risco de vida e ela tem que aguardar exames que no caso não vai ser prioridade para ela. E pode piorar o seu tratamento. Então ela tem que ser ali, cair no sistema que esse tratamento seja contínuo, rápido e que faça o melhor possível para a saúde dessa pessoa. Além da gente trabalhar com a prevenção, uma reavaliação precoce, né, uma avaliação pós-alta hospitalar, garante o devido andamento, assegura se o paciente está obedecendo, se está tendo um bom andamento da condução do caso e também permite falar algumas queixas que ele tem apresentado no período sem aguardar meses até numa fila tradicional. Então é muito importante. Para Marcão, a aprovação do projeto é fundamental para aprimorar o sistema de saúde do município e contribuir com a melhora das políticas públicas. Os hospitais também, ele sempre está se adequando. E a gente tem essa função de observar e levar essas ideias para que os hospitais se adequem cada vez mais e que possam ajudar muito mais a saúde do nosso município. E essa é uma ideia que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Estamos de volta e a gente sempre mostra aqui no programa o trabalho das comissões parlamentares da Câmara. Hoje vamos apresentar um pouco das atribuições da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. A principal atribuição das comissões da Câmara Municipal é analisar os projetos de lei apresentados pelos vereadores. Geralmente, cada comissão avalia as propostas relacionadas ao seu tema, porém, algumas comissões têm um papel mais abrangente. A Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos tem uma grande diferença para as outras. É que ela emite parecer a respeito de todos os projetos em tramitação na Câmara. Isso porque analisa aspectos básicos, como constitucionalidade e também a legalidade das matérias. O grupo é composto por 3 parlamentares. Robertinho da Padaria preside os trabalhos. Walter Hayashi ocupa a cadeira de membro. Zé Luiz é o relator da comissão. Ele é o responsável por apresentar o parecer, que é o resultado das discussões sobre um determinado projeto. Passam pela Comissão de Justiça, principalmente pela questão da legalidade. É a Comissão de Justiça que tem esse trabalho de dar a técnica legislativa, toda a parte do embasamento constitucional. Por isso que essa Comissão de Justiça, ela analisa e dá parecer em todas as matérias por conta da legalidade. Entre os pontos avaliados pelos membros estão o respeito à liberdade de expressão, aos direitos humanos fundamentais, possíveis conflitos com a Constituição e a redação do texto, que deve ser clara e legal. Para o vereador Walter Hayashi, a análise da comissão garante que as leis se transformem em políticas públicas eficientes e justas. Todos os projetos passam pela Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. Às vezes você aprova um projeto que a redação ela pode ter um erro de palavra, pode ter erro de frase, pode ter erro de concordância, enfim, vários aspectos, né? Ou um artigo, né, uma palavra, prejudicar um outro artigo ou uma lei já existente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que a própria Comissão de Justiça ela corrija, né? e dá o seu parecer corrigindo essas inconformidades. Só neste ano foram 490 pareceres emitidos até agora. Esse advogado especialista em direito político e eleitoral explica que o trabalho desempenhado pelos vereadores garante que as propostas legislativas estejam em conformidade com a lei, a Constituição e os direitos humanos. Entre eles vão dividindo as relatorias dos projetos de lei. E aí cada um analisa, faz o seu papel, e é importante que a manifestação de um vereador num projeto de lei dentro de uma comissão, ela só se torna parecer quando essa manifestação é aprovada pela maioria dos componentes desta comissão. E além da análise dos vereadores e comissões, também é essencial que a população participe da política, para garantir que as políticas públicas sejam justas e eficientes.
Não só pode, como deve. As pessoas devem acompanhar os trabalhos dos vereadores, dos parlamentares de uma maneira geral, dos deputados, e esse trabalho é desenvolvido no âmbito das comissões. As reuniões são públicas, então eu recomendo muito que os munícipes eles acompanhem mais de perto como é desenvolvida a atividade dos vereadores, porque é ali você consegue mensurar a qualidade da representatividade popular. Os impactos de novas leis e políticas públicas são percebidos a longo prazo. Por isso, a gestão pública deve ser sempre responsável na elaboração desses projetos. Às vezes, uma campanha educativa ela é melhor do que uma lei, porque no nosso linguajar, a gente fala assim, ó, tem lei que pega, tem lei que não pega. Então, o processo educativo é muito melhor, ele tem mais alcance. Sempre você tem que ter a disciplina de um projeto de lei na constitucionalidade, principalmente. E se esse projeto, da onde que é a origem? Nós temos muitos problemas de início de origem, né? Problema de vício de origem. Ou seja, alguns projetos, por exemplo, projeto que gera custo, o vereador não pode protocolar, né? Então é nesse sentido que a gente tem que ter essa disciplina. Hora de fazer mais uma pausa e na volta do intervalo você vai conhecer a história do homem que dá nome a um dos viadutos mais movimentados da cidade, o Nadim Raal. Voltamos com o Ação Parlamentar. Filho de imigrante sírio-libanês, Nadim Raal escolheu São José dos Campos para viver. Aqui ele se casou, teve filhos e se apaixonou pela cidade. Tanto que decidiu entrar para a política e contribuir com o desenvolvimento do município. Como forma de homenagem, o viaduto na região sul de São José dos Campos recebeu o nome dele. Vamos acompanhar um pouquinho dessa história. O anel viário conecta o município aos principais pontos de comércios na cidade. Com ligação ao centro, Zona Oeste e Zona Sul, por dia, 96 mil veículos passam por ele. E quem cruza a Jorge Zarur em direção ao Colinas, se der uma olhadinha para cima, vai observar uma placa, Viaduto Vereador Nadim Raal. Mas quem foi Nadim Raal? O político de origem árabe paulistano se mudou para São José para se tratar da tuberculose. Por aqui encontrou a cura, casou com a professora Elza Ferreira e criou raízes. Nadim Raal permanece em São José dos Campos a partir da cura. E aqui começa a construir a sua identidade a partir do momento que ele tem alta e nesse restabelecimento de saúde resolve permanecer em São José dos Campos. E aqui constrói todo um processo da sua identidade. Antes de ingressar na vida pública, Nadim fez de tudo um pouco. O início da carreira profissional foi como vendedor de tecidos e armarinhos. Depois, se tornou representante comercial, foi corretor da Rádio Clube e até mesmo locutor e ator de radionovelas. Conhecido na cidade, se elege vereador em 1960. Dentro da construção dessa identidade, ingressa na política, tem a sua militância reconhecida por várias legislaturas, sendo a primeira de 1960, 1º de janeiro de 1960, salvo se minha memória não me trai, e a partir daí sempre permanecendo nesta militância política, chegando em 1969 a presidente desta Casa Legislativa, ou seja, da Câmara de São José dos Campos. No Legislativo, contribuiu para o desenvolvimento da cidade e, ao lado dos vereadores, realizou importantes debates para ajudar no processo de industrialização de São José. Acompanhou de perto a chegada de empresas importantes como Embraer, GM, além dos institutos de pesquisa, como o INPE. Refinaria Henrique Lage, dentre outras empresas, Alpargatas, que já não existe mais hoje como empresa, né? E aí a questão da forte migração, da consequência, como dessa migração, o desenvolvimento da cidade do ponto de vista industrial, mas que tudo passou por esta Casa Legislativa, apesar e ter claro
graças a todos esses que estamos aqui. A parte esportiva também era uma das vocações de Nadim, que foi um dos fundadores do time de futebol da Águia do Vale e diretor do tênis clube. Como diretor do tênis clube de São José dos Campos, numa época áurea do esporte joseense, que estamos agora, de uma certa forma, retomando, que foi o judô, o basquetebol e principalmente a natação. Então, Nadim Raal, muito importante também, nesta contribuição dada por ele aos esportes e o desenvolvimento dos esportes, tal qual temos hoje no município de São José dos Campos. Vítima de câncer, Nadim Raal faleceu em 1996. Em 2003, o nome tão importante para a cidade foi homenageado com a denominação do viaduto, após a aprovação de um projeto de lei. Para a família, o sentimento é de gratidão pelo reconhecimento. Nadim Raal sempre dizia que uma das bases filosóficas da vida é o reconhecimento. E Nadim Raal teve o reconhecimento pela cidade que o ajudou no tratamento e, consequentemente, na cura. E o Ação Parlamentar fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações de hoje. Toda a nossa programação está disponível no YouTube. Também tem bastidores lá no Instagram, @TV Câmara SJC. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.